Espero que vocês não estejam muito cansados de mim. Então vamos começar. Bom, tinha muita coisa para falar nessas últimas aulas, mas eu vou ser realista, eu não vou conseguir falar tudo que eu queria, ainda mais com a divisão, ainda mais que a aula de hoje é mais curta, de quarta é sempre mais curta, e a divisão de botar literatura, e tentar fazer algo pelo menos um pouquinho bem dividido, né? Embora acho que já esteja bastante claro essa altura que o curso tem 60% de teoria política e 40% de literatura, né? Sendo generoso, talvez. Mas, enfim. Então, a aula de hoje a gente vai fazer teoria política, né? Eu vou tentar, sendo realista, assim, no meu sonho, né, a gente vai continuar em fascismo, no meu sonho eu falaria hoje de a interpretação marxista do fascismo, a interpretação liberal do fascismo, então propor os dois, a interpretação psicanalítica do fascismo, que complementa, e a interpretação paxtoniana, né, que é quase uma dialética da liberal com marxista, pegando os melhores pontos das duas. Mas, sendo realista, eu acho que não vai ser possível, pela quantidade de tempo que a gente tem levado para cada ponto e tudo mais. Então, eu acho que é interessante trazer, pelo menos, já que é uma discussão mais atual do que a interpretação marxista, trazer a interpretação liberal e a questão do populismo, essa figura do conceito de populismo, né? Criticar esse conceito de populismo, na verdade, e aí entrar no Paxson. Se der tempo, entrar na psicanalítica, que é muito interessante e que complementa bem as demais, né? Que fala do ressentimento como fundante do fascismo, ainda que ela seja incompleta para entender o fascismo em si, mas ela complementa muito bem as outras. Ela não é antitética às demais. Então, acho que a gente pode começar. Deixa eu compartilhar minha tela. Ah, eu tenho um videozinho que eu quero mostrar, mas eu acho que na próxima aula. Deixa eu confirmar um segundo. Nessa aula, na próxima aula, final da última aula, a gente vai encerrar com um videozinho de 3 minutos, que é uma espécie de Porta dos Fundos da Alemanha. É uma esquete de humor da Alemanha muito bom, que vai resumir grande parte dessas últimas 3 aulas. Bom, tá. Compartilhar minha tela então. Como sempre, pessoal, o que eu vou falar aqui, esses slides que vão aparecer aí são mais um roteiro, né? Vocês pediram para eu compartilhar, eu compartilho, mas ele não é, já me pedindo desculpas, ele não é um PowerPoint arrumadinho, ele é sempre só um roteiro para eu, ainda mais fascismo, para não sair me perdendo e falando sobre tudo. Então, peço perdão por ele não ser bonitinho. Bom, então, vamos começar de fato. Vamos ver se a gente chega até o final da liberal, dá um intervalo, e na segunda parte a gente fala da interpretação de Paxson, que é o que a gente de fato, pelo menos é o que eu de fato entendo como fascismo. Né? Se tivesse tempo, a gente falaria de todas as interpretações principais, falaria até da doutrina, da visão do Mussolini sobre si próprio e tudo mais, mas tudo isso daria um curso à parte, né? Talvez no final do ano, talvez ano que vem, um outro curso livre só sobre isso. Bom, interpretação liberal. É claro que quando a gente fala de uma interpretação de um grupo amplo, né, como os liberais, a gente está simplificando e generalizando, né, porque tem vários liberais dentro dos liberais. A gente vem discutindo isso há muito tempo, né? Conceitos políticos são polissêmicos, ideologias políticas idem, então elas abarcam diversas interpretações. Então, claro que a gente está aqui generalizando, a gente está pegando, né, a interpretação de alguns liberais, nem todos os liberais vão por essa interpretação. Eu mesmo conheço, tenho até amigos que são e que não incorrem nesse tipo de interpretação, mas é uma interpretação corrente, né, de liberais, interpretação do fascismo. O que acontece? Ela simplifica a visão do fascismo como sinônimo do comunismo. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar, pelo menos a maioria de vocês, daquela famosa teoria da ferradura, né? Que os dois extremos, a retórica da polarização é muito isso também.
que os dois extremos, conforme o centro democrático moderado, né, a nossa terceira via sempre, seriam os liberais, né, ali bem no meio. E conforme vai abrindo, vai caminhando, vai aproximando. Então, conforme vai indo para o extremo, né, os extremos se aproximam. Então, essa retórica, esse mito da polarização vem muito daí, por exemplo, também. Esse mito de que não precisa nem de fato ser dois extremos, basta ser uma centro-esquerda, um centro, às vezes até, para ser colocado nessa retórica como polarizado em oposição a uma extrema-direita. No Brasil a gente tem muito isso. Bom, justiça seja feita, né, como a gente vai pular a interpretação marxista, por questão de tempo, os marxistas também não fazem muito diferente. Eles, na verdade, eles fazem a mesma coisa. Na verdade, o próprio fascismo faz a mesma coisa também. Parece que tem uma coisa relacionada com ideologia política e classificar, né, ideologias políticas opostas com ideologias políticas extremistas, né? Então, o marxismo, ele enxerga, né, o Pascanes traz muito isso no livro dele, Fascismo. É um livro recém-editado pela Boitempo. É um livro muito problemático, né? E, mais uma vez, quando falo de interpretação marxista aqui, eu estou falando da interpretação predominante na Terceira Internacional, né? Interpretação do Stalin e a interpretação do Pascanes, que é toda praticamente a mesma, né? É uma interpretação diferente, por exemplo, da interpretação do Gramsci. Então, a interpretação marxista, só para trazer um resumo assim grosseiro, ela assume que o fascismo ele é a ditadura do grande capital. E que mais do que isso, ele seria o último espasmo de um capitalismo prestes a morrer. Então, o capitalismo, né, com as infinitas crises e contradições do capitalismo, ele estaria prestes a morrer e o fascismo surgiria como último mecanismo de defesa. Bom, a história mostrou que o capitalismo, mesmo com suas crises, não morreu. Agora, o grande problema dessa interpretação marxista, que começa justamente na Terceira Internacional, e aparece também Stalin, também Pascanes, é o início da banalização do conceito de fascismo. O Pascanes, nesse livro que eu falei, o último ensaio dele se chama Como os sociais fascistas falsificaram os sovietes na Alemanha. E, basicamente, ele está dizendo com esse ensaio que os sociais-democratas e os fascistas são a mesma coisa. Né? Que os sociais-democratas seriam um prenúncio do fascismo, na prática. Um mecanismo, justamente o que eu falei, o mecanismo de defesa do grande capital. Bom, o que os dados, a história, a lógica, tudo nos mostram, indo mais para a interpretação de outro marxista, do Gramsci, é que o fascismo não é a ditadura do grande capital, nunca foi. É claro que há parcelas do grande capital aliados ao fascismo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas que, no geral, é mais uma associação desconfortável entre eles, e o fascismo ele é mais uma ditadura da pequena burguesia, na verdade. E se a gente deslocar, se a gente entender o bolsonarismo como fascismo, por exemplo, isso fica muito claro, né? O homem ressentido da pequena burguesia. Espero que dê tempo da gente entrar na interpretação psicanalítica também, porque fala muito disso, né? Colocando Weber, ainda que não tem nada a ver com psicanálise, mas dá para utilizar a imagem dele do profeta exemplar, da dominação carismática, com a imagem do ressentido do William Haidt, né? Da melancolia, para ver como o fascista ele é, no geral, ainda que o fascismo se alastre por todas as camadas e estruturas sociais, desde o proletário até o alto empresariado, via de regra, ele é mais forte na pequena burguesia. Então, a pequena burguesia é muitas vezes ressentida, né? Quem gosta de podcast, eu não sou muito fã não, mas tem um podcast muito bom da revista Piauí, talvez alguns já conheçam, que é o Retrato Narrado. Ele fala exatamente do papel do ressentimento na formação da figura do Bolsonaro, né? Da figura justamente essa figura da pequena burguesia imersa em um ressentimento, em um discurso belicoso, a formação dessa mentalidade, né, absolutamente orgânica, genuína da parte dele. Vale a pena ouvir, quem tiver interesse. Depois eu passo as referências que eu lembrar no WhatsApp.
quem tiver no grupo. Bom, então, a interpretação marxista, ela comete esse pecado, né? Ela coloca como sinônimo fascismo e social-democracia ou até liberalismo. Os liberais eles não fazem muito diferente, na verdade eles fazem a mesma coisa, eles colocam comunismo e fascismo como sinônimos, e os próprios fascistas também não fazem diferente, eles colocam liberalismo e comunismo como sinônimos. Então, aquele velho jogo de vôlei, né, que é a mesma coisa com nazismo ser de esquerda ou de direita, ficar um jogando para o lado do outro, sempre tratando, né, um como sinônimo do outro, esvaziando terrivelmente todas as ideologias no processo. Bom, aqui entrando no juízo de valor meu, mas essa interpretação comunista, marxista, da Terceira Internacional já é muito problemática, a interpretação liberal é ainda mais. Por quê? Primeiro porque a marxista, ela, em grande maioria, não sobreviveu à história. É difícil, muito difícil. Ainda que você ainda tenha algumas pessoas que repetem que o fascismo é a ditadura do grande capital, ainda tem esse pedaço de discurso, mas o resto desapareceu. A não sei que a pessoa seja um lunático político, né, não vai dizer que fascismo e social-democracia sejam a mesma coisa hoje em dia. É difícil. Né? E da mesma forma, ninguém vai dizer que fascismo é o último mecanismo de defesa de um capitalismo antes de morrer, eu imagino. Então, grande parte dessa interpretação marxista foi abandonada e prevaleceu a interpretação do Gramsci, que mostrou ser mais adaptada para o teste da história, né, como eu falei um pouco. Já a interpretação liberal, não. A interpretação liberal ela continua até hoje, ela só adquiriu novos caracteres, né, através do conceito de populismo. Então, o que acontece? Por que a interpretação liberal coloca fascismo e comunismo como a mesma coisa? Que é algo que vocês veem, vocês vão perceber o paralelo, é muito feito hoje em dia, também, ainda. Bom, o fascismo, ele passava longe do ideal de mercado, de liberdade de mercado, de liberdade de Estado mínimo possível, limitado ao ideal, né, desejado pelos liberais. Então, dessa forma, os liberais fazem uma ferramenta simples e prática de interpretação, né, que é compreensível. Tudo que é ameaçador para a estabilidade do mercado passa a ser interpretado como a mesma coisa. Então, tanto o comunismo quanto o fascismo são instáveis do ponto de vista mercadológico, se a gente puder botar dessa forma. Então, eles são colocados como a mesma coisa. Né? Então, daí decorre essa teoria da ferradura. De feito que o fascismo e o comunismo seriam braços do mesmo autoritarismo, ou totalitarismo, ou populismo, seja lá qual conceito, extremos que, como formato de uma ferradura, se aproximam, enquanto o liberalismo fica lá no centro, como a razão única de Estado. E aí o que eu falei, a estratégia retórica que se repete, né, entre as ideologias. Bom, então, é possível fazer uma crítica tanto a interpretação marxista quanto a interpretação liberal e por motivos opostos. Quando a interpretação marxista usa a ideia de fascismo, em geral de forma excessiva, né, chamando tudo aquilo que não gosta de fascismo, a gente falou muito disso na última aula, né, quando a gente falou que todo presidente brasileiro, depois da redemocratização, foi chamado de fascista em algum momento, FHC, Lula, não importa. Por outro lado, os liberais transformaram o conceito de fascismo em um tabu, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai passar em algumas hipóteses para isso, além da que a gente já falou, de ser prático, simplesmente classificar da mesma forma. Então, é difícil pensar, né, em algum momento, um político que não tenha sido chamado de fascista, populista ou comunista, ou às vezes até os três. Uma imagem que eu utilizei na última aula que eu vou trazer de volta, aquele velho conto, aquela velha fábula do pastor e do lobo, vocês devem conhecer, que um pastor ia para a cidade, ficava dizendo, olha, o lobo está chegando, e era mentira dele, todo mundo se desesperava, e depois ele ria de todo mundo dizer que era mentira. Até que um dia o lobo chegou, né,
Ele foi na cidade, esse lobo chegou, ninguém acreditava mais nele, e ele acabou sendo devorado. Né? Vocês devem conhecer essa fábula, e é uma parábola que eu acho que a gente pode trazer, porque é um pouco isso, de tanto que o conceito de fascismo foi utilizado em vão para absolutamente tudo, né? Ele foi esvaziado ao ponto de que quando a gente começa a ter movimentos fascistas de fato, muito, pelo menos, se não fascistas, muito ligados, né, a uma origem, a a um legado do fascismo histórico, né, muito forte após a virada do milênio, essa imagem se tornou um tabu já. Então, a Madeleine Albright fala sobre isso no livro dela, que é um livro também cheio de defeitos. Né? Por exemplo, ela. É um livro engraçado, ela fala muito do fascismo, ela fala, o fascismo está chegando, o fascismo está no horizonte, o fascismo está aí. Mas ela abre tanto, e ela mesma critica a abertura do conceito para abarcar qualquer coisa, mas ela, ao mesmo tempo, abre tanto o conceito, né, que permite que personagens absolutamente díspares entre si sejam classificados como fascistas, como Kim Jong-il, o ditador da Coreia do Norte. Eu não tenho conhecimento sobre a Coreia do Norte, sobre Kim Jong-il, para dizer se ele é fascista ou não, mas, assim, a grosso modo, a priori, não me parece. Não é porque ele é um ditador personalista, né, com forte ênfase na figura do líder, que isso significa necessariamente um fascismo. É apenas um aspecto. O messianismo é um dentre vários aspectos, e um aspecto que, inclusive, está no autoritarismo tradicional. Enfim, eu diria, por exemplo, que o Trump tem muito mais traços, né, do que ele. Mas, enfim. Mas ela tem uma passagem interessante, em que ela diz: quem usa o termo fascista se revela para a extrema esquerda. Eu colocaria aqui um parênteses, nem precisaria ser extremo, uma parte da esquerda mesmo faz isso. Praticamente qualquer figurão do meio corporativo se encaixa. No ritmo das frustrações diárias despejadas pelas pessoas, palavras que apoiam por milhões de bocas. Continuarmos a alimentar esse reflexo, logo nos sentiremos no direito de chamar de fascista todo e qualquer um que nos irrite, minando a gravidade de um termo que deveria ser poderoso. Agora, entrando na crítica ao outro lado, que eu acho muito mais problemática do que esse excesso, é o tabu. Então, em outra perspectiva, há um grupo que não enxerga o fascismo em nenhum lugar. Rob Riemann, que é um pensador neerlandês, ele fala no livro dele, O Eterno Retorno do Fascismo, não sei se alguém leu, mas eu passei o livro dele, eu fiz uma entrevista com ele, vou passar aqui no chat depois, caso alguém tenha interesse, que ele resume, né, o que ele fala nesse livro. Mas vale a pena ler, quem tiver interesse, o livro é muito bom. Apesar de alguns defeitos, mas enfim, você tem alguns defeitos. Bom, ele diz: não, é impossível, já não temos isso. Vivemos em democracia, parem de ser alarmistas e ofender as pessoas. Então, os críticos ao termo fascismo, eles em geral incorrem ao mesmo argumento. O contexto geopolítico atual é muito mais complexo e distinto, então é quase impossível que o sistema volte a acontecer na democracia liberal. E há um quê de soberba em acreditar nisso, uma tentativa consciente ou inconsciente, eu diria, de se afastar, né, da ralé, de dizer, olha, a gente recusa o termo fascismo, porque ele é usado excessivamente por pessoas que não sabem o que significa. Uma entrevista, né, uma palestra, na verdade, que um cientista político estadunidense, Yascha Mounk, deu na PUC, no início de 2019, sobre o livro dele, O Povo contra a Democracia. É um bom livro, vale a pena ler, quem tiver interesse no tema. Mas ele é um exemplo desse malabarismo para não utilizar o conceito de fascismo. Eu perguntei por que ele não trabalha com esse conceito de fascismo, e ele falou: bom, eu acredito que existe uma diferença na forma com que governos fascistas e populistas chegam ao poder e a forma com que eles governam. Uma das principais diferenças é que os governos fascistas são abertamente antidemocráticos. Eles não estão dizendo, ei, nós estamos aqui para devolver o poder para as pessoas. Mas se as coisas não estão funcionando, democracia é menos importante que crescimento econômico e ordem. Bom,
O Yash ignora que o fascismo ele mescla características como essa. No caso brasileiro, é o caso mais clássico de como esses dois discursos estão ligados. Porque o fascismo ele tem um discurso anti-elite muito forte, então ele tem esse discurso de devolver o poder às pessoas. E ele tem esse discurso autoritário de democracia ser menos importante que o crescimento econômico e ordem. Ele tem os dois. A gente viu isso na última aula, a gente vai voltar a ver isso mais para frente. O fascismo ele é necessariamente populista. Né? Bom, então aqui vamos entrar na problemática do conceito de populismo. Bom, a seguir pela lógica de que o fascismo contemporâneo ele não pode ser tratado como fascismo. Só um segundo, pessoal. Bom, é o que a gente falou. Se ele não pode ser tratado da mesma forma que essa versão historiográfica, então o mesmo é aplicado para qualquer outro conceito político. Né? Então é mais eficaz resgatar o conceito das deturpações que ele sofreu, compreendendo suas particularidades e suas diferenças em relação ao autoritarismo e populismo, ao invés de simplesmente descartá-lo. Em seu livro, né, o livro que eu falei, o Rob Riemann, né, isso volta na entrevista dele, ele traça um paralelo com o elemento da negação, né, no clássico de Camus, A Peste, e que, acometidos com a volta da peste negra, a sociedade recusa-se a aceitar que esse retorno, lidar com essa verdade inconveniente do retorno desse bacilo. Então, da mesma forma, né, há grupos que, apesar da presença muito viva do fascismo, eles se recusam a acreditar na volta do fascismo. Eles dizem, negar esse facto ou dar outro nome ao bacilo não nos tornará resistentes a ele. Pelo contrário, se queremos combatê-lo eficazmente, teremos que começar por admitir que está novamente prestes a contaminar a nossa sociedade, terminemos de o chamar pelo seu nome, fascismo. Bom, eu acho que vou pular esse slide do libertarianismo, a gente já falou disso. Vou resumir bem rápido. No caso dos libertários, né, eles escrevem que. Eu não lembro exatamente qual deles escreve, mas eu acho que é o. Quase certeza que é o Hayek. Ele escreve que qualquer intervenção estatal tende a descambar para um totalitarismo, porque é como se ela precisasse absorver mais e mais intervenções. Então, o libertarianismo sendo liberalismo extremado, mas mesmo assim não difere muito da interpretação liberal nesse sentido do fascismo. O Pashucanes, já em 1928, eu acho que é o livro, o ensaio dele, não vou saber exatamente a data agora, mas é por aí, salvo engano, é antes do nazismo, eles falam, não, 1926, está aqui a data. Ele fala justamente desse malabarismo que já tinha lugar em 1926, então, de tomar socialismo e fascismo como sinônimos. E ele diz, Nietzsche, que foi um ex-primeiro-ministro da Itália, vê também que o fascismo e o bolchevismo, como sinônimos, são correspondentes. Seu ponto de vista, tanto o fascismo quanto o bolchevismo são enfermidades temporárias que tendem a desaparecer progressivamente. Em outra passagem, ele lembra o Robert Mitchell, né, quem conhece a teoria das elites já deve ter ouvido falar nesse nome, é um teórico das elites muito famoso, né, do elitismo. Ele diz numa passagem que o bolchevismo e o fascismo são gêmeos, né, sinônimos, nascidos da guerra. Então, voltando para o populismo, os autores mudaram, mas o grosso do argumento permanece. E entra em cena esse novo epiteto, é o populismo. Que em si é um termo, um conceito válido. O problema é a forma como ele é utilizado. Um esvaziamento muito forte, parecido com o que ocorre com o conceito de comunismo, com o conceito de fascismo em si. Então, como mostram Guilherme Simões, o Guilherme que falou aqui na segunda aula, né? E o Rob Riemann, o termo populismo ele se tornou uma ferramenta para desqualificar qualquer tentativa de questionar o liberalismo, seja à direita ou à esquerda. Então, reciclando essa teoria da ferradura para o século XXI,
né, que coloca o liberalismo como centro democrático, alguns intelectuais e a grande imprensa, principalmente do Norte, e pesquisadores muito ligados ao cânone do Norte, lançam esse adesivo de populismo sobre grupos homogêneos, grupos heterogêneos, né, que vão sociais-democratas a fascistas, de conservadores a socialistas. Então, Trump é populista, Biden é populista, Sanders é populista, Bolsonaro é populista, Lula é populista. Gente, quem não é populista? É a mesma coisa com comunista, no comunismo e fascismo. Né? Quem não foi chamado de comunismo e fascismo em algum momento? Neoliberal, outro rótulo também. Quem não foi chamado de neoliberal em algum momento? São ideologias políticas que são apropriadas como rótulos e completamente esvaziadas. Então, usado sem descrição, esse conceito de populismo se torna esse rótulo, né? E ele depende muito mais do emissor, né, do que do receptor. Então, é notável esse excessivo de receio de utilizar, de trabalhar com a ideia de fascismo, né, como se o fascismo ele fosse uma excentricidade, né? Eles até admitem que o fascismo pode aparecer hoje em dia, mas normalmente eles dizem, não, mas é muito difícil, é muito raro, né? É sempre uma possibilidade, nunca factível. Mas, afinal, o que a gente fala, quando a gente fala de populismo, o que significa populismo? Bom, uma simplificação, porque por uma questão de tempo, de espaço, mas o populismo é um movimento de discurso, de retórica anti-elite, né? Então, um discurso que quer retomar um poder supostamente, né, nas mãos da elite para o povo, e é um movimento, em geral, com apoio popular maciço. No caso específico da América Latina e, né, da economia, ainda há uma terceira característica que se utilizam quando se fala de populismo, que é o discurso de responsabilidade econômica. Outro dia desse mesmo, segunda-feira, eu li uma matéria do Nexo, que eram dois economistas debatendo sobre quem o mercado ia apoiar no eventual segundo turno ano que vem entre Lula e Bolsonaro. E aí, um dos economistas fala exatamente isso. Fala, depende de quanto o Lula for populista, né? E o que ele quer dizer com isso? Depende do quanto o Lula utilizar dinheiro público, né? Ter uma política nacional desenvolvimentista ou social-democrata. Então, tudo que não é liberal, nesse sentido econômico, é visto como populista. O exemplo não daria para utilizar um exemplo melhor do que essa ideia que ele trouxe. Então, como eu falei, o conceito de populismo se torna uma ferramenta, ele é apropriado como uma ferramenta, para que os liberais eles classifiquem governos de extrema-direita e de esquerda, né, da mesma forma, como a mesma coisa. E voltando para aquele livro do Levitsky e do Ziblatt, que a gente discutiu na última aula, né, livros como esses são bons exemplos de um malabarismo para evitar esse termo fascismo. Eles insistem que os populistas autoritários da contemporaneidade se utilizam da democracia para miná-la por dentro, mas tendem a ignorar que esse processo de capturar instituições democráticas para utilizá-las contra a própria democracia não é novo. É o que a gente falou nas últimas aulas, vou passar rápido por esse slide, mas como líderes messiânicos do fascistas do passado utilizaram esse mesmo processo de capturar a democracia lentamente. O Mussolini falava, né, de esvaziar a democracia como depenar uma galinha pena por pena. Aqui, uma frase interessante do Guilherme, que resume tudo que a gente vem dizendo aqui. Então, enquanto a extrema-direita cresce em diferentes partes do mundo, baseando-se em preconceitos, na falta de solidariedade, no ataque aos direitos, no ódio, no medo, são acusados de ser semelhantes a esse neofascismo todos os projetos radicais que pensam seriamente em alternativas ao capitalismo, em manter os direitos e buscar a igualdade. Eu diria menos do que isso aqui, um parênteses. Eu diria que às vezes são acusados de serem semelhantes
projetos que não necessariamente são radicais, projetos sociais-democratas, projetos de centro-esquerda, às vezes até de centro. Enfim, voltando. Assim, todos seriam populistas, exceto aqueles que defendem a responsável manutenção do status quo, com máxima liberdade para os investidores, mesmo que o bem-estar diminua e que os direitos sejam cortados. Então, o que acontece hoje em dia com o conceito de populismo? Ele passa a ser aplicado como duas significantes para o mesmo significado. Né? O que eu quero dizer com isso? Que ele é utilizado da mesma forma que o fascismo. Esses autores evitam utilizar fascismo por medo, mas ele significa a mesma coisa, basicamente, da forma como eles utilizam. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que populismo e fascismo sejam a mesma coisa. A gente vai discutir isso na segunda parte, principalmente. Mas o Yasha Monk, por exemplo, ele caracteriza o populismo como um método que explora um discurso de retomar o poder para parcelas excluídas da população, poder que supostamente teria sido retirado por uma elite corrupta, normalmente ligado a um grupo específico, liberando necessariamente o discurso maniqueísta de nós contra eles, retorno a um passado mítico, de um messias e disseminação através de uma paranoia conspiracionista. Jason Stanley, como funciona o fascismo, fala praticamente a mesma coisa do fascismo. Ele diz que o fascismo é uma metodologia de poder baseada no discurso de nós contra eles, de retorno ao passado mítico, do Messias, fundado em permanente paranoia, em que enxerga inimigos onipresentes onde eles sequer existem. Ou seja, é a mesma coisa, basicamente. Então, claro que as discussões vão além, né? Mas em pouco elas diferenciam entre si, porque com essa nova onda antidemocrática, populismo e fascismo, eles passaram a ser utilizados, né, em uma deturpação de ambos, como sinônimos. Então, por mais que a gente, por mais que seja evidente que eles possuam diferenças entre si, ainda mais se a gente pegar fascismo como fenômeno hermético da Itália do século XX, quando a gente expande esse conceito, de fascismo, ele engole, de certa forma, o conceito de populismo. Continuando nessa do significativo meu significado, Laclau ele diz que o populismo tende a negar qualquer identificação com a classificação dicotômica entre esquerda e direita. Paxton faz o mesmo, né? E o próprio Mussolini fala isso na doutrina dele. O ápice da reação fascista ao mapa político, definido em relação à esquerda ou direita, foi negar que eles haviam tornado obsoleto, não sendo nem de esquerda nem de direita, havendo transcendido essas divisões arcaicas e unido a nação. Monk fala que o populismo, apesar de ser um anti-elitismo, é um movimento que abrange todos os setores sociais. Além Albright mostra que o fascismo, que é a sua maior diferença em relação ao autoritarismo puro, conforme discutido, depende de todos os setores sociais para se legitimar e disseminar. Populismo, prosseguindo com Laclau, inevitavelmente é contraditório por si. O fascismo, conforme Humberto Eco, sempre foi um alveário de contradições. Sobre essas características contraditórias, Laclau afirma que, nesse caso, a única coisa que nos resta é a impossibilidade de definir o termo, uma situação não muito satisfatória para a análise social. Paxton mostra, da mesma forma, a incapacidade de uma definição absoluta do fascismo. As definições são inerentemente limitantes, dele nem um quadro estático de algo que é mais bem percebido em movimento e mostra como uma estatuária congelada, ao que é mais bem entendido, se examinado como um processo. Então, a incapacidade de se chegar a uma resposta absoluta sobre o que é e como prevenir fascismo e populismo acabou por torná-lo sinédoque para qualquer movimento autoritário. Então, alguns cientistas políticos preferem adotar até um componente composto quando falam no populismo, relativamente cientes disso. É como Fukuyama, quando ele diz de nacionalismo populista, ou Yasha Monk, que fala de populismo autoritário. Voltando para o Guilherme, são evidentes os juízos de valor e a normatividade dessas classificações e termos, por mais que cientistas políticos que as defendam procurem apresentar-se como neutros objetivos científicos. Populista é uma terminologia de combate utilizada para atacar tudo o que alguém não gosta politicamente. Em geral, para atacar tudo que na periferia se afasta do que os observadores do centro, e a intelectualidade liberal cosmopolita da própria periferia, formada nos cânones do centro, esperam da representação das instituições, das lideranças e dos partidos. Então, tanto o Guilherme, aqui uma discordância muito forte que eu tenho dele,
Tanto ele quanto o Rob Riemann, que eu falei, eles propõem completo descarte do conceito de populismo. Dado que esse conceito foi tão deturpado a esse ponto, eles acreditam que ele deveria ser totalmente jogado fora. Ele não serve mais para nada, a gente deve jogá-lo fora. Eu discordo disso. Né? No meu caminho interpretativo, no caminho interpretativo que eu trabalho, eu fujo disso. Eu concordo quando eles dizem que o conceito foi absolutamente deturpado, concordo quando eles dizem que foi utilizado como método pelos liberais, mas eu puxo mais a chave do Ernesto Laclau, né, na Razão Populista, no On Populist Reason. Laclau foi marido daquela cientista política que a gente falou lá atrás, na primeira aula, Chantal Mouffe, né, quando ele fala que é preciso, da mesma forma que é preciso com o fascismo, com todos os outros conceitos, né, que é uma das razões, uma das justificativas por todo esse curso, né, por todo esse debate em relação às ideologias, é uma compreensão e uma utilização sóbria, né, desses conceitos. Eu pessoalmente acredito, inclusive eu justifico isso nos trabalhos acadêmicos, que é preciso trabalhar com uma utilização e uma compreensão sóbria, entendendo que eles aparecem, que conceitos se reinventam, né? Que gêneros literários, por exemplo, que a gente utilizou o mesmo exemplo na outra aula, da mesma forma que eles se reinventaram nesses últimos 2.000 anos, as ideologias políticas se reinventam em 100 anos, mas elas continuam, né? É muito que eu tenho falado por aí. Então, ele fala, né? O Laclau fala muito dos problemas sobre esse conceito. Que são os problemas levantados por os outros pesquisadores, mas ele propõe uma espécie de catarse, né? Também voltando lá para a primeira aula, né? Catarse como ideia de purificação, de espiar os pecados, entre mil aspas, né? de, um, de um conceito. Né? Então ele propõe uma catarse sobre o conceito de populismo. O que ele fala? O populismo hoje em dia, que está desde sempre, ele não é uma ideologia política, eu concordo com ele, o populismo é diferente dos outros conceitos que a gente falou aqui, ele não é uma ideologia política, ele é um método de governo, um método de poder. Né? E aí a gente, infelizmente, não vai ter tempo, eu até tinha colocado os slides aqui, mas não vamos ter tempo de entrar nisso, mas tem uma interpretação contemporânea, principalmente dos últimos 5 anos para cá, do fascismo, que vai na mesma chave, né? Que parece que esses autores leram o Laclau, né? A própria Madeleine Albright que eu citei vai nessa chave, o Jason Stanley, que eu também falei, vai nessa chave, o Paxton, ele flerta um pouquinho, mas o Paxton ele vai numa chave diferente, que é a chave que eu concordo, né? Que ele aceita essa chave, mas ele diz que é muito mais do que isso também. Essa chave mais contemporânea de interpretação do fascismo, né, ela interpreta que o fascismo ele não é limitado à experiência italiana de 1920, porque ele é, da mesma forma que o populismo, um método de poder. Então, ele é uma forma de se chegar, de manter, de distribuir o poder. Né? Então, nesse sentido, ele seria mais uma espécie de forma ou sistema de governo, né? Parecido com um regime, na verdade, seria uma espécie de terceira espécie de regime. Né? Os regimes tradicionais são a autocracia e a democracia, esse seria uma espécie de terceiro regime, né? Uma autocracia de massa, a gente pode pensar assim. Aqui eu estou confabulando baseado no que eles dizem. Mas é um pouco por aí. O fascismo, então, seria um método de poder, um método de chegar e de se manter o poder, mais do que uma ideologia. Eu acho que faz sentido, mas eu acho que o fascismo é mais do que isso. Eu acho que ele é também um método de poder, da mesma forma que o populismo, mas diferente do populismo que eu enxergo só como um método de poder, eu acredito que o fascismo ele também é uma ideologia. Né? Na verdade, ele em si não é uma ideologia independente, a gente vai ver isso na segunda parte da aula, mas ele é uma manifestação simultânea de duas outras ideologias e dois outros métodos, assim dizer. Né? Então, e além disso, ele seria até um traço de personalidade, né? Se a gente for na interpretação psicanalítica, né? Nas ideias do Adorno,
né, daquela galera toda que escreveu a Personalidade Autoritária. Então, ele transcende a política em muitos sentidos. Como o autoritarismo também transcende, né, como o próprio conservadorismo também transcende. Né? Então, é um fenômeno que transcende apenas a política no seu sentido stricto sensu, no seu sentido ideológico ou institucional. Bom, eu tinha uma coisa para falar ainda nisso, mas agora me fugiu. Bom, se voltar, eu falo depois. Ah, sim. Um exemplo, para quem não entendeu esse sentido, que pode ser um pouco confuso mesmo, de populismo ou fascismo como método de governo. Um exemplo do que o Joseph Schumpeter, né, que é um economista, cientista político clássico, fala da democracia, é justamente isso, que a democracia, na verdade, é um método. Né? Então, é um regime, um paralelo à autocracia, oposto, e é um método de distribuição de poder. E o autoritarismo, o populismo, o fascismo seriam, segundo essas interpretações, a mesma coisa. Como eu disse, eu concordo em parte, né, na minha interpretação. O fascismo é isso, mas também é mais do que isso. Né? Então, enquanto ao contrário do populismo e do autoritarismo, que seriam só isso, no caso. Então, o populismo ele não seria um sistema político, uma ideologia política análoga ao socialismo, ao liberalismo, mas um método de política que mescla base de massas e discurso anti-elite. Agora, a gente falou da banalização do conceito de fascismo, né? A gente deixou isso implícito, mas entrando nisso mais a fundo. O conceito de populismo também sofreu uma enorme banalização, que leva, por exemplo, o Guilherme ou Rob Riemann a ter essa ideia de simplesmente descartar completamente o conceito. A The Economist, né, aquela revista britânica, na virada do milênio, por exemplo, ela classificava os governos latino-americanos como ou populistas ou liberais. Não havia meio termo. A Hofstadter fala disso num artigo dela. Então, quando a gente fala de populismo como método, isso significa que da mesma forma que um populismo ele pode ser, da mesma forma que um autoritarismo, uma democracia, ela pode ser socialista, conservadora, liberal, o mesmo poderia ocorrer com o populismo. E se a gente for para a interpretação do fascismo, né, como método, o mesmo pode ser dito do fascismo. Agora, qual é o problema da interpretação do fascismo como método? Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque eu não tenho como não falar disso, embora isso valeria também uma aula inteira só sobre essa questão. Qual o problema da gente falar de fascismo como método, né? Da mesma forma que a gente fala de populismo, autoritarismo e democracia como método? É porque isso alarga o conceito um pouco e o esvazia, no sentido de que isso permite, por exemplo, isso é algo que o Rob Riemann faz, que a Madeleine Albright faz, que outros pensadores fazem, que surja uma espécie de, não vou dizer aberração teórica, mas complicado, né? Uma teoria complicada de que poderia existir, por exemplo, um fascismo de esquerda, da mesma forma que existe um populismo de esquerda. Porque se você toma fascismo como método apenas, então não como ideologia também, né? Não como, enfim, como fenômeno político, como movimento, você toma só como método. Então, da mesma forma que existe autoritarismo de esquerda e autoritarismo de direita, democracia de esquerda e democracia de direita, poderia existir fascismo de esquerda. Né? Isso aparece no livro da Albright, eu já falei dela, falar do Kim Jong-il na Coreia do Norte. Isso aparece no Rob Riemann, inclusive na entrevista que eu fiz com ele, ele fala sobre isso. Então, assim, pode até se utilizar essa argumentação, mas é realmente um esvaziamento do conceito de fascismo, inclusive do que o próprio Mussolini fala, né, do conceito de fascismo. A tentativa dele de diferenciar o fascismo, de vender o fascismo como uma pós-política. Então, é um argumento um pouco complexo, vamos dizer assim. Um pouco complexo não, um argumento
pouco superficial, melhor dizendo. Complexo no sentido de ser complicado utilizar esse argumento. Bom, e aí tem todo o debate também se fascismo seria extrema-direita, né? Com certeza vocês sabem, se fascismo seria extrema-esquerda, extrema-direita, a terceira via, o que o fascismo seria. Também isso valeria uma discussão enorme, né? Porque Mussolini ele tenta se vender claramente como uma terceira via. Ele se diz de terceira via, ele se diz pós-política, né? Nos discursos, no, no, na doutrina dele de 1932. Ele afirma que o fascismo é antiliberal e antissocialista. Ele afirma que o fascismo não é nem de esquerda nem de direita. Ele usa essa imagem de terceira via o tempo todo. Mas ele também usa, ele exalta desigualdade, ele exalta, e aí se a gente for naquela chave do Bob lá da primeira aula, quanto mais você tende a exaltar ou tolerar a desigualdade, mais você tende a ser de direita. Então, nessa chave, ele seria, se a gente for pela interpretação do Bob, ele seria claramente extremo-direita. Enfim, aí é uma discussão que realmente a gente podia entrar aqui e ficar horas. Acho que não vale a pena. Acho que ela é irrelevante. Não é irrelevante, mas acho que ela é menor frente à questão ideológica em si. Agora, o que o fascismo é? Com certeza não é de extrema esquerda. Não há assim, nada, né, nos discursos, na prática, né, do fascismo que corrobore com essa visão revisionista de que o fascismo seria de extrema esquerda. Ou ele ou é terceira via, ou ele é extrema direita. Bom, então, quando o Laclau ele mostra o populismo como uma construção política, né, ele diz que, em maior ou menor grau, o populismo é inevitável na política contemporânea. Então, o populismo é um método que, como o nome deixa claro, busca retomar para o povo o poder que supostamente foi deturpado, apropriado e degenerado por elite. Então, deslocar o conceito para o campo de um método político e compreendê-lo como uma ferramenta inevitável para a política de massa, como eu disse, o Laclau ele purifica esse conceito. Ele retira o populismo da visão maniqueísta que o toma um perigo à democracia, uma noção que em si própria é um paradoxo. Se a essência do populismo consiste na população demandando mais democracia, como pode ele ser antidemocrático? Então, deixa eu ver se a gente. Ok. Bom, 9 horas. Acho que a gente pode caminhar para o final, né, e dar nosso intervalo. Bom, é possível que ideias como fascismo e populismo simplesmente não sejam aplicáveis da mesma forma no nosso contexto, no contexto latino-americano, porque as idiosincrasias da nossa região são colossais. Então, América Latina, ao contrário da Europa, isso é o que a gente falou também, ele não teve historicamente um trauma com o fascismo, que talvez possa explicar as razões pela qual o tabu relativo ao tema é muito mais forte na Europa do que aqui. Só que, na verdade, a América Latina, entre décadas de 30 e 50, ela chegou mais perto do que qualquer outro continente, que não a Europa, do estabelecimento de algo próximo a regimes genuinamente fascistas. Né? Embora muitos com grau muito forte de imitação. Algo que eu não coloquei nos slides, então eu quero falar, porque eu tinha mencionado antes, duas hipóteses rápidas sobre por que esse tabu do fascismo, além dessa questão prática, né, de tudo que a gente já discutiu. Uma hipótese é que o fascismo ele passou a ser associado muito fortemente ao genocídio, né, ao Holocausto, no caso. E uma segunda hipótese, que também não é completamente distinta da primeira, é que o fascismo ele foi também apropriado pela indústria cultural, de modo que os fascistas passaram a ser vistos como monstros. Né? Então, todo mundo internalizou aquela imagem, tá em Indiana Jones, tá? Tem trocentos filmes
sobre nazistas zumbis, nazistas vampiros, né? Se você jogar no Netflix, e eu realmente fiz isso, dos, sei lá, 15 filmes que tem no Netflix, mais da metade, quando é sobre nazifascismo, tem uma palavra derivada de demônio, inferno, diabo, algo que remete a monstro, inferno, essa visão maniqueísta, né? E simples, simplória até. Então, uma hipótese é que, contrariando aquele axioma clássico, né, de quem não lembra da história está condenado a repeti-la, talvez a gente possa pensar que, no caso, é justamente o excesso de lembrança, né, de quão vivo está e quão deturpado foi pela indústria cultural, quão deturpada essa lembrança foi, em larga medida, que cria um tabu em torno da figura do fascista. Ele passa a ser associado não como um ser humano pequeno, mesquinho, absolutamente humano, né? Uma pena que eu acho que não vai dar tempo da gente entrar na interpretação psicanalítica, porque ela mostra justamente como o fascista é um ser absolutamente humano. Tentar ver se pelo menos. Vou tentar pelo menos falar, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar, vou deixar um pedaço para a última aula, que eu acho importante trazer a interpretação psicanalítica, na segunda parte da aula. Então, continuando, né, sobre esse conceito de populismo, eu vou fazer isso. Vou terminar o populismo, na segunda parte a gente fala de psicanalítica. Na próxima aula, a gente abre, fechando o fascismo, fechando a teoria política do fascismo, falando da interpretação do Paxton, passando relativamente rápida por ela, e para entrar finalmente nas duas ficções. Né? Então, então, todo fascismo, ainda que seja populista, eles são formas de política essencialmente distintas. E não apenas é necessário identificá-los corretamente, como também perceber que o fascismo não morreu em 1945. E como chamá-lo por outros nomes é conveniente, porque ela concede uma roupagem de moderação ao fascismo. Isso é algo que o Laclau percebeu, né, no livro dele, quando ele disse que, no final, só podemos começar a entender o fascismo se o vimos como uma das possibilidades internas inerentes às sociedades contemporâneas, não como algo além de qualquer explicação racional. Então, ele diz que tanto o populismo quanto o fascismo, eu concordo com ele, são interpretações inerentes, né, são alternativas inerentes às nossas sociedades contemporâneas. E aí, uns exemplos só para a gente finalizar, né, como esse malabarismo, né, essa busca por uma utilização consciente do conceito é importante para a gente evitar, por exemplo, as afirmações demagógicas de líderes do extrema-direita, muitos deles com fortes traços de fascismo, quando eles absorvem fragmentos da teoria liberal da ferradura para dizer que antifascistas são fascistas. O Trump disse, por exemplo, que era necessário um cuidado com o fascismo de esquerda, e aí está o meu problema, né, com essa visão do fascismo só como método de política, né, porque ela é justamente apropriada por esses líderes, né, por esses líderes que são muitas vezes claramente fortes traços de fascismo, utilizar essa retórica de fascismo de esquerda, né, enquanto o Eduardo Bolsonaro compartilhou a frase falsa, né, do Churchill, que é importante a gente lembrar aqui, só um parênteses, ele era admirador do fascismo até pouco antes da guerra. Ele exaltava, dizia que Mussolini, o método de política de Mussolini era o método de política do século XX. E que Churchill teria supostamente dito que fascistas do futuro se chamariam de antifascistas. Churchill nunca disse isso, é muito óbvio. Então, muito mais perigoso do que os fascistas que se assumem como tal, que são raros hoje em dia, né? Normalmente pequenos grupos dentro do bolsonarismo, por exemplo, se assumem como fascistas, né? Ou são tão abertamente, mas mesmo assim dizem que não, né? Por exemplo, aquele Felipe Martins, né, que é ligado ao integralismo, que utilizava várias retóricas retóricas, discursos, lemas do franquismo, do salazarismo, ele repetiu tudo, ou Roberto Alves, e mesmo assim, né, eles dizem que não somos. O próprio Bolsonaro fez isso. Tom Mussolini, pelo menos, eu lembro de 2 oportunidades, e depois disse que não, que de forma alguma. Enfim, pessoal, acho que dessa primeira parte é isso, tem muito a se falar, mas eu acho que realmente, eu acho que é bom a gente
parar por aqui nessa parte para entrar na interpretação psicanalítica depois, que eu acho que é importante trazer, pelo menos brevemente, né? O ideal seria a gente tratar brevemente a interpretação psicanalítica, entrar pelo menos um pouco na de Paxson nessa aula. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, ou vamos para o nosso intervalinho de 5 minutos? Bom, pessoal, não tendo nada, então, vamos dar. São 9h07. Como 9h10 ficou muito pouco tempo, vamos até 9h15, então. Até já, pessoal.
Bom, pessoal, vamos voltar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma constatação, coloca no chat, quando a gente terminar eu respondo, ou pode me interromper, como for melhor. Bom, eu vou tentar passar rápido, mas eu acho que não tem como evitar, porque vai ser muito importante para a gente entender as ficções, que é a interpretação psicanalítica do fascismo. Né? Uma interpretação que vem com Hannah Arendt, né, no Psicologia das Massas no Fascismo, uma interpretação que aparece nos estudos da personalidade autoritária, do Adorno e de vários outros pesquisadores, mas o Adorno que coordena, entre alguns outros. Né? E essa interpretação ela é interessante, ela é importante a gente trazer, porque ela desloca o foco, né, de uma perspectiva institucional, né, de uma perspectiva ampla, coletiva, ou do movimento em si, para o indivíduo em si, né, para o papel das emoções, em especial o ressentimento na formação do fascismo. E também porque ela não é contraditória com as outras interpretações. Por exemplo, a interpretação marxista e a interpretação liberal, é difícil que elas coexistam, não faz sentido, elas são antitéticas. Mas a interpretação psicanalítica ela pode casar com todas as outras. Então, é interessante, né? Vale a pena destacar, porque eu acho que é importante trazê-la aqui. Porque ela traz uma imagem humanizada para o fascista. Né? Ela humaniza a figura do fascista. Isso vai ser muito importante na nossa última aula, na nossa ficção, quando a gente falar do Ele Está de Volta. Então, a sua análise ampliada para outros campos além da política, compreendendo a importância do estudo psicanalítico para a compreensão de movimentos de massa, né, ela prossegue, né, nossa humanização dessa figura. Aí tem vários conceitos que casam com ela, o conceito de massa, de homem-massa, todos eles vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou pulá-los realmente pela questão do tempo. Né? Pelo menos eu não vou entrar neles muito a fundo. Só a massa, brevemente, o Freud ele escreve um livro chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, pouco antes do fascismo. Ele retoma um livro anterior do Le Bon, que também é sobre psicologia das massas, e ele fala como a formação em massas bestializa o homem, faz aflorar o seu inconsciente e a sua violência reprimida. Né? E na massa o sujeito está em condições que o fazem se livrar das repressões de seus impulsos instintivos inconscientes. Então, a massa ela animaliza o ser humano, né, em oposição ao racionalismo liberal, individual das nossas relações sociais modernas. Né, a massa ela gera a onipotência dos pensamentos e transforma em força destrutiva tudo aquilo que cria. Então, quem quiser influir sobre ela, como ele diz, não precisa medir logicamente os argumentos, deve pintar com as imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir as mesmas coisas. Dominação carismática do Weber não vou entrar. Homem-massa, eu acho que não tem como não trazer. O Ortega y Gasset percebeu, e o que o Rob Riemann trouxe numa perspectiva contemporânea, é que a massa ela não é massa só quando reunida num largo agrupamento de indivíduos. Né? Ao contrário, a massa, na verdade, ela é um processo que inclusive pode se dar sobre um individual. Né? É um processo de potencializar exponencialmente o vazio, né, de se saber vivo, ainda que irracional. A frustração com a violência da vida. O homem-massa ele não é mais do que a extensão desse processo vazio. Aquilo que a gente falou lá atrás de melancolia. Lá atrás não, a semana passada. Então, o homem-massa no contemporâneo ele não está mais limitado apenas à massa, apenas às grandes aglomerações. Ele se manifesta onipresente em todas as esferas e tempos. Esse vazio que não pode ser preenchido, esse universo que não pode ser explicado, a ausência de uma razão compreensível para essa ideia da morte, ela é intolerável para a maior parte das pessoas.
É sustentável sem saber mortal, lembrar de que todos nós vamos morrer, e não encontrar uma explicação por isso. Então, William Haidt, baseado nisso, ele diz que o fascismo é uma estrutura irracional do caráter do homem médio, cujas necessidades biológicas primárias e cujos impulsos têm sido reprimidos há milênios. Então, não é coincidência que líderes fascistas históricos como Mussolini e Hitler, eles encarnassem justamente essa figura do Messias do homem médio, uma imagem que buscavam explorar. Então, esses líderes eles absorvem essa melancolia de saber consciente, de saber humano, né, e a transformam em potência. Mas pior do que a melancolia, mais forte do que a melancolia, a gente pode pensar no seu irmão, o ressentimento. Ressentimento também certamente melancólico, mas ativo ou melhor, reativo. Né? A força por trás do fascismo é o ressentimento, tanto por parte, né, do seu séquito, quanto por parte do líder em si. O Haidt, ele pensa mais nesses apoiadores, a grande massa disposta a ser dominada, a se sacrificar nos súditos desse profeta, quando ele diz que o fascismo é a expressão politicamente organizada do caráter do homem médio, é o caráter mecanicista e mítico do homem moderno que cria o partido fascista, e não o contrário. Então, é daí que se entende, em parte, o populismo típico do fascismo. Né? A gente falou tanto do populismo agora há pouco. Sendo epítome de uma política do ressentimento, é lógico que não apenas seus seguidores, os sacerdotes e profetas, num dado no conspiracionismo paranoico, se coloquem contra uma elite invisível, mas também culpem essa elite por seus próprios fracassos, né? De onde vem esse ressentimento. Se é uma crise, a culpada é a elite. Mas não basta a elite, também precisam minorias. Como lembra Paxton, né, todo fascismo precisa daquilo que Hannah Arendt chamou de inimigo objetivo, um alvo desumanizado para motivar esse ataque. Essas minorias são amalgamadas com a elite, de forma paradoxal, criando aberrações teóricas, né, teóricas não, retóricas, que vocês conhecem, né, essas conspirações, como a do George Soros, por exemplo, que atribuem a supostos bilionários comunistas e ou judeus, no caso de conspirações nazistas, do mercado financeiro o controle de um governo mundial. Tente-se, portanto, o discurso de ser contra tudo que está aí, né, no ponto que o racionalismo se acopla como um peixe-piloto a esse nacionalismo, que é o discurso massificado anti-elite, projetando uma reação com a intenção de retornar para uma época em que a nação não era controlada por essa suposta elite. O Haidt diz, eu cito, a mentalidade fascista é a mentalidade do Zé Ninguém, que é subjugado, sedento de autoridade e ao mesmo tempo revoltado. Não é por acaso que todos os ditadores fascistas são oriundos de um ambiente reacionário do Zé Ninguém. Zé Ninguém observou bem demais o comportamento do grande homem e o reproduz de modo distorcido e grotesco. Está claro hoje em dia que o fascismo não é obra de um Hitler ou de um Mussolini, mas sim a expressão da estrutura irracional do homem da massa. O misticismo fascismo é o anseio orgástico restringido pela distorção mítica. Haidt retoma parte da argumentação de Freud ao sugerir que no plano pessoal o homem-massa pode possuir qualidades extraordinárias, né, e ainda assim apoiar o fascismo. Porque o fascismo retira essa coleira civilizacional, que a gente falou lá na terceira aula sobre liberalismo como coleira, né, para explorar os instintos mais bélicos do ser humano. Ao cair a máscara de boas maneiras, o que primeiro surge não é a sociabilidade natural, mas sim um nível de caráter perverso sádico. Então, aquele livro que com certeza você já ouviu falar, o Eichmann em Jerusalém, a Hannah Arendt, através da figura do Eichmann, mostra que o fascista ele é o pai de família, cidadão de bem, um indivíduo tão absorvido em teorias da conspiração que perde o traço do real. Em suma, que o fascista é absolutamente humano. Então, ela mostra, né, e esses outros autores também mostram, que o fascista não é um homem cheio de cicatrizes, um zumbi grotesco, como Hollywood mostra, né, não é um diabo, não é um demônio, mas o resumo do que há de mais humano, é o resumo do que há de mais mesquinho, ressentimento, né, e medo elevado à política. E é isso que o Cassius Sustain reforça quando ele diz Can It Happen Here, que é um livro sem tradução em português, né, que é um livro que
homenageia, né, o livro, a ficção que a gente vai tratar na última aula, quando ele diz que em cada coração humano tem um fascista esperando para sair. Bom, aqui com o fascismo como método, foi o que a gente falou. Eu vou pular isso, né? Por uma questão de tempo, aí teria fascismo digital, fascismo hermético, fascismo aqui. Eu acho que a gente deve passar rapidamente, mas de uma forma legal, pelo fascismo psicanalítico, e dá para a gente entrar pelo menos um pouco no Paxson. Deixa eu ver até onde a gente consegue entrar. Acho que a gente vai parar hoje nos. Acho que a gente não. O ideal seria parar nos 5 estágios, mas acho que a gente não vai dar tempo de entrar nele. Bom, vamos seguindo, talvez parar no nacionalismo ou autoritarismo. Mas enfim, tratar agora, enfim, da interpretação que a gente vai utilizar de fato aqui. Eu vi que alguém abriu o microfone. Alguém quer comentar antes de a gente entrar no Paxson? Beleza. Então, vamos entrar nessa última parte. Ver se a gente consegue comer o máximo possível aqui, porque tem muita gente para a gente falar nas ficções na aula que vem. Eu não queria comer muito da aula da ficção com teoria política. Bom, aqui é a interpretação do Paxson, interpretação que eu uso como chave teórica nos meus trabalhos. Né? Ele absorve muita coisa das interpretações anteriores, né, e descarta muita coisa, muitas partes que eu venho criticando aqui, principalmente. Então ele diz, né, o fascismo é a maior invenção política do século XX. É o que Mussolini diz na doutrina dele. E com certeza, assim, sem a menor dúvida, o fascismo é a maior invenção política do século XX. Razão pela qual tem de existir um conceito genérico, com a ciência de que movimentos contemporâneos nunca vão ser absolutamente iguais ao fascismo italiano, que a gente vem falando aqui. Então, o fascismo ele é um movimento inerente às democracias contemporâneas, é um doppelganger da democracia liberal, que se propaga por 5 estágios. E tanto mais importante, o Paxson mostra como essa criação não foi limitada a um período histórico, não morreu em 1945. Então, o Paxson fala da necessidade desse conceito genérico para englobar uma nova forma de política que surge na primeira metade do século XX, afastando por consequência a ideia de possibilidade de classificação única devido às idiosincrasias de cada movimento. Então, o fascismo italiano deu origem a um movimento de massa extrema-direita distinto de tudo que havia sido criado antes, fossem autoritarismos, bonapartismos, reacionarismos ou qualquer outra forma política. Mas o próprio fascismo italiano, na prática, ele não fez mais do que dar um nome, um rótulo, para movimentos que já estavam em gestação por toda a Europa, né, qual o movimento nacionalista de Danúzio, na Itália, alguns anos antes, né, um embrião. Foi um movimento, para quem não sabe, foi um movimento nacionalista de, de invasão, de conquista de uma cidade iugoslava chamada Fiume, né, um movimento de que Fiume pertenceria à Itália, e esse poeta Danúzio, ele cria esse movimento, é uma espécie de fascismo antes do fascismo, alguns anos antes. Inclusive o Mussolini absorve muita coisa do Danúzio, o jeito histriônico, o jeito performático de falar, ele aprende com o Danúzio, né? Ele não era assim originalmente. Então, mesmo o nazismo, que em geral ele é interpretado como um radicalismo fascista, o próprio Paxson interpreta assim, ele possuía incontáveis pontos de dissenso do fascismo italiano. Mesmo o fascismo italiano de 1920 era muito distinto do fascismo italiano de 1940. No caso do nazismo, o discurso de purificação racial é o maior exemplo. Ele só aparece no fascismo sob dominação do nazismo, sob influência direta do nazismo. Então, o discurso de purificação racial era muito fraco no fascismo italiano, até a dominação nazista, até a República de Saló em 1943. Então, a gente falou muito do fascismo aqui, né? Mas a gente explicou muito brevemente na última aula e aqui a gente vai explicar melhor o que é fascismo, afinal.
Então, o Paxson entende, ainda que ele não diga com essas palavras, essa é uma interpretação minha da obra dele, que o fascismo é a manifestação simultânea de 4 outros conceitos. 2 deles a gente falou bastante aqui, o reacionarismo e o populismo. Outros 2, nacionalismo e autoritarismo. 2 ideologias, reacionarismo e nacionalismo, 2 métodos, populismo e autoritarismo. A gente vai retomar um pouco o reacionarismo, populismo a gente já falou, mas vai retomar um pouco também, autoritarismo também. Nacionalismo a gente vai passar bem rapidamente. Ainda que o nacionalismo, na verdade, dos 4 seja mais importante para o fascismo. Então, ainda que esses conceitos existam, óbvio, de forma independente, e não necessariamente implicam em fascismo, a sua manifestação simultânea é um forte indicativo. Como Roger Griffin diz, fascismo é um gênero de ideologia política cujo cerne mítico, em suas permutações, suas muitas permutações, é uma forma palingenética de ultranacionalismo populista. Então, vamos ver se a gente consegue falar dos 4 conceitos hoje, para encerrar. Para no outra parte imprescindível da interpretação do Paxson, que são os 5 estágios. Então, né, ainda que o fascismo seja constantemente confundido com conservadorismo, ou mesmo com ultraconservadorismo, ele, por sua essência, não pode ser. Eita, o que eu fiz aqui? Ele, por sua essência, não pode ser conservador. Conservadores alemães e italianos tiveram entre os principais grupos de apoio, né, é o que a gente vem falando. Mas o que houve, na verdade, foi uma associação desconfortável entre as elites conservadoras e liberais do que uma ligação orgânica entre elas. Aí que o Mussolini ele tenta se dizer não reacionário, mas revolucionário na doutrina dele, o fascismo ele é reacionário na essência mais básica. Porque não é fascismo que não possua no seu âmago desejo de discurso de retorno a uma terra prometida mítica e um passado idealizado. E daí decorre ser um reacionarismo. Se coloca não como uma tentativa de conservar valores, mas de reagir ao que entende como degeneração social. Né? O que a gente falou lá atrás, semana passada, sobre o Joseph de Maistre. Então, características desse reacionarismo. Desejo de retorno a um passado idealizado, porque a nação está em decadência, somente o Messias pode torná-la grande novamente. Pavor dessa decadência. Reação, confundida pelo movimento fascista como revolução, é a suposta degenerescência. Desumanização de inimigos objetivos e grupos minoritários, tomados como culpados pela decadência da nação. Paranoia e conspiracionismo. Inimigos objetivos vistos como perpetradores e não como vítimas, ou seja, as minorias, na verdade, elas têm uma imagem paradoxal, ao mesmo tempo elas dominam o mundo, mas são vítimas. Apontado com forças econômicas e políticas muito maiores do que de fato tem. Então, né, os judeus na Alemanha nazista, que eram vistos como grandes bancários que dominavam o mundo, né, e na prática era uma porcentagem mínima da população alemã. E racionalismo, oposição à racionalidade liberal e iluminista, necessidade de uma crise para impulsionar esse desejo de retorno e, por fim, ressentimento melancólico. Essas são algumas das características mais identificáveis do racionalismo fascista. Então, voltando para a nossa aula de semana passada, se a gente tomar o conservadorismo na interpretação burkeana, interpretando como movimento que se contrapõe a qualquer ruptura brusca, mas que não descarta mudanças lentas, graduais e seguras, desde que não baseado em abstracionismo. Então não tem nada no fascismo, né, quanto no conservadorismo, que indica essa relação entre eles. Mas, por outro lado, se a gente pegar o reacionário no pensamento de Joseph de Maistre, baseado exclusivamente nesse irracionalismo, uma rejeição à razão e aos ideais iluministas, então é mais correto a gente pensar no fascismo como um movimento reacionário, uma reação irracionalista que busca resgatar um passado idealizado. Que há entre conservadores e fascistas, a gente vai ver isso na última aula, né, quando a gente entrar nos 5 estágios, mais uma sociedade desconfortável para atingir objetivos comuns. Em geral, o fascismo sendo interpretado pelos conservadores como uma alternativa menos desagradável do que o socialismo, mas como a gente disse lá agora há pouco, na primeira metade,
da teoria da ferradura, né, que os liberais interpretam o fascismo como desagradável ao mercado da mesma forma que o que o comunismo. Então, o fascismo é interpretado como uma alternativa menos agradável que o socialismo, o comunismo, ou qualquer outro movimento de distribuição de renda, né, do que de fato uma relação orgânica. Então, o fascismo ele não busca conservar associações e instituições que interpretam como estruturais, como conservadorismo. O Mussolini ele deixa muito claro, ele busca romper com essas instituições. Né? Ele busca romper com muita coisa, quase tudo que havia sido criado antes em termos institucionais e políticos. Não à toa ele se projeta como uma tentativa de terceira via. Então ele tenta resgatar um ideal perdido, no caso Mussolini é o Império Romano, ele fala que o fascismo, ele escreve isso na doutrina, que o fascismo quer recriar o Império Romano. A própria imagem do face de combatimento, que dá origem ao fascismo, é um machado que era utilizado no Império Romano, não sem motivo, né, porque mostra esse fetiche com o Império Romano e, ao mesmo tempo, esse desejo pelo autoritarismo, pela dominação autoritária. Então, o fascismo ele parte ele mesmo de uma ruptura abstrata. Então, o fascismo ele é reacionário justamente pelo seu medo de projetar uma reação. Quando Zeves... Eu vi um barulhinho, não sei se alguém levantou a mão. Deixa eu terminar o reacionarismo e eu pergunto se alguém quer falar alguma coisa. Então, quando o Zev Stenham, que é um pesquisador israelense, ele fala que o embrião do fascismo ele surge na contra-revolução francesa, ele não está dizendo que o fascismo surgiu no século XVIII, nem XIX. Né? Isso seria anacrônico, seria absurdo. Mas o que ele está dizendo é que surge ali o reacionarismo maestriano, né? E que ganha força, se dissemina, né? E que é o embrião, assim, o pequeno embrião, né? O pequeno primeiro passo, né? Que é o medo reacionário da degenerescência e a reação. Bom, antes de entrar em autoritarismo, alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi um barulhinho, não sei se foi de mão levando. Ah, não, foi e-mail. Segundo, deixa eu ver, pode ser. Ah, tá. Podia ser alguém pedindo para entrar alguma coisa. Bom, então, retornando, historicamente, né, como a gente falou também antes, o fascismo surge em democracias para devorá-las por dentro, lentamente, até não deixar mais do que uma casca oca. O nazismo, como Hannah Arendt diz, manteve quase intacta a Constituição de Weimar, é o que ajudou a conceder um verniz de normalidade democrática ao regime. Ele devora, a gente falou muito na última aula, né, ele devora a democracia por dentro. Mas ele aplica, por exemplo, características de autoritarismo. Censura, desumanização e perseguição de bodes expiatórios, de grupos desumanizados, perseguição à imprensa, anti-intelectualismo, capacidade de diálogo entre opostos, rejeição do princípio da democracia agonística, aquilo que a gente falou na primeira aula, maniqueísmo dualista. Ele propõe moldar a democracia, recriar apenas para a seita. O Mussolini ele emprega um oxímoro na doutrina dele. Ele fala que o fascismo é uma democracia autoritária. Chega a ser engraçado, mas engraçado para não dizer triste, né? Mas por mais absurdo que isso seja, até faz um certo sentido, porque de fato é uma democracia, entre mil aspas, apenas para a sua seita, apenas para a seita fascista. Mas rejeita o princípio básico de democracia, seja ela liberal, seja ela agonística, enfim. Então, ainda que ele surja do seio da democracia, e ainda que ele conte com o apoio de diversos setores sociais, uma base de massa, o fascismo ele é antidemocrático em sua essência. Né? Ele fere os princípios de que São Tamuf chamou de democracia agonística, aquilo que a gente falou na primeira aula, um ambiente político que percebe os indivíduos em permanente conflito, né? Que entende que o dissenso é essencial para a democracia. Né? E é justamente esse conflito, essa luta, né, esse dissenso, que faz a roda da democracia girar. Porque, como Humberto Eco diz, no livro dele sobre fascismo, o consenso só pode existir no fascismo, no autoritarismo ou até no totalitarismo. Então, o dissenso ele é peça fundamental para qualquer democracia. Então,
A gente falou isso na última aula, mas retomando, ainda que alguns livros contemporâneos tratem sobre a crise da democracia como processo de esvaziamento da democracia, pela própria democracia como processo novo, né? O que a gente vem falando aqui é que tanto Hitler como Mussolini se utilizaram desse mesmo processo e pertinente a gente sempre lembrar, chegaram ao poder pelas vias legais e democráticas, né, da Constituição de seus países. E só deram golpes, instauraram autoritarismos explícitos posteriormente. Então, o fascismo propõe a criação de uma nova democracia, uma democracia iliberal, retirar a democracia do seu formato liberal e estendê-la, como eu disse, a apenas a sua seita fascista. Tanto Hitler quanto o próprio Mussolini, eles afirmavam que a democracia, refém de elites conservadoras e liberais corruptas e apáticas, era, na prática, inexistente. Mas o fascismo ele nega os princípios mais básicos de uma democracia, né? O de tolerância mútua, pelo consenso sobreposto, que também a gente falou na primeira aula, né? De democracia agonística. Historicamente, o fascismo ele pode se tornar mais ou menos autoritário, a gente vai falar isso na próxima aula, ainda que ele não abandone, em maior ou menor grau, o autoritarismo. Então, uma das características mais notáveis do fascismo é o processo de desumanização que ele aplica a inimigos objetivos. Isto é, grupos arbitrariamente pré-determinados e escolhidos. O fascismo forma uma seita unida em torno do carisma do líder, a quem, embora seja o mais medíocre dos homens, recai a figura de Messias. É uma ferramenta política, então, que absorve os ressentimentos melancólicos dos indivíduos na formação de uma grande massa de suporte a esse Messias. O fascismo, então, a antítese da definição racional de política, né? Ele é estritamente irracional, emocional. Mussolini fala exatamente isso também, como proposta pelo Anthony Downs. Então, ele é assumidamente pautado nas emoções mais primitivas do homem, né? Uma política da mediocridade. O ponto mais básico pode ser entendido pelo seu maniqueísmo. E com frequência, autoritários ou ditadores militares foram interpretados como fascistas, né? Ainda que haja uma extensa discussão, seria possível classificar como fascistas ditadores como Francisco Franco e Antônio Salazar, ou mesmo Juan Perón ou Getúlio Vargas. Eles tiveram, de fato, traços e inspirações do fascismo, mas se aproximaram mais de um autoritarismo tradicional. Então, o fascismo não tolera, ele não concorda com as regras do jogo democrático, para utilizar a metáfora do Norberto Bobbio. Ele se utiliza, como eu disse, da democracia como um parasita, né? Ele vai eliminando-a por dentro, gradualmente, dependendo como uma galinha, pena por pena. E ao final, cospe como uma versão distorcida, às vezes até com certa aparência, né? Uma democracia entre mil aspas. Então vamos entrar no ponto talvez mais essencial do fascismo, que é o nacionalismo. Se o fascismo pudesse ser definido em apenas uma ideia, só uma, Elias, boa pergunta. Então, sim e não. Por quê? O Paxson ele fala que todo fascismo ele precisa de algo para movimentar as emoções das pessoas, né? Para movimentar o eleitorado, para movimentar a sua base de massa, mantê-la em constante ebulição. Nesse sentido, a nação, em geral, assume essa função. Se a gente lê tanto Mussolini quanto Hitler, e na prática também, né, os governos deles eram, claro, tinham pactos, né, no caso do Mussolini, tinha um pacto muito forte com a Igreja Católica, mas eram governos mais voltados para uma secularidade. O Mussolini fala disso, né, ele diz, a religião é importante, mas não é o mais importante. Então, nesse sentido, o fascismo, como ele surge, eu diria que
Nos casos mais clássicos, o fascismo italiano e o nazismo, eu diria que não. Se a gente for estender para outros casos, falangismo, né, se você for tomar o franquismo como exemplo de fascismo, os exemplos de fascismo na Europa Oriental, também no entreguerras, né, aquele fascismo na Romênia, que eu esqueci o nome, ali sim, ali a religião, junto da nação, ela se acoplava, ela se acopla junto da nação e atua justamente nessa função, né? Ela deturpa os preceitos da religião e atua como forma de manipulação. Neil Paxson fala, ele sugere que o nacionalismo, ainda que seja o aspecto mais importante do fascismo, talvez ele possa ser substituído. Ele diz no livro dele, no Anatomia do Fascismo, né, que é possível, e se for possível substituir o nacionalismo por outro, a escolha mais óbvia seria a religião. Né? Da mesma forma que a nação é tomada por religião, né? Então nada é mais natural do que substituí-la por uma religião literal. E aí ele dá exemplo, ele não entra muito nisso, fica claro que ele também não tem profundo conhecimento disso e não quer arriscar, né, falar muito disso para não cometer anacronias e aberrações teóricas. Mas ele sugere que talvez, o livro foi escrito em 2007, né, mas ele sugere que talvez em alguns casos do Oriente, né, dos fundamentalismos religiosos, né, Talibã e equivalentes, pudessem talvez ser pensados como equivalentes de fascismo. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei em relação ao Kim Jong-il. Eu não tenho conhecimento suficiente, né? Hoje em dia todo mundo é PhD em Talibã, agora nas redes sociais. Eu prefiro fazer Glória Pires e dizer não sei opinar, né? Não é minha área de estudo, então eu não sei dizer, não sei afirmar. Né? Me perguntaram uma vez também se a China seria fascista. Eu falei a mesma coisa. Olha, né, a grosso modo, aqui uma resposta grosseira seria que eu diria que não tem tantas características assim. Mas eu não tenho conhecimento aprofundado da China, não é meu objeto de estudo. Né? Você precisaria perguntar para alguém que estuda fascismo e China. E é a mesma coisa. Mas voltando para a questão da religião em si, menos para essa questão de substituição, eu acho que nossos exemplos contemporâneos, e aqui mais uma vez eu interpreto o bolsonarismo sim como uma espécie de fascismo, é muito claro de que a religião ela não é excludente do nacionalismo, muitas vezes pelo contrário, ela reforça o nacionalismo. Então, eu diria que hoje em dia sim, eu diria que conforme surgiu o não, né, se você tomar o fascismo remédio como manifestação única da Itália, então não, mas se você tomar manifestações contemporâneas, né, eu diria que ainda que não necessariamente é uma tendência, sim. Nos casos, o que acontece, na verdade, o fascismo ele absorve, conforme ele se manifesta em diferentes espaços de tempo, ele absorve idiosincrasias, características de cada nação. E numa nação muito religiosa, como é o caso brasileiro, como foi o caso na Espanha, ele vai ser muito religioso. Assim, numa nação que tem traços de antissemitismo muito fortes, né, como era o caso nos Estados Unidos, como era o caso na Alemanha, ele também vai ser muito fortemente antissemita. Né? No caso dos Estados Unidos, ele seria muito racista, no caso, racismo principalmente contra negros. Né? O Paxson fala isso e a história mostra isso também. As manifestações fascistas estadunidenses eram abertamente racistas. Né? Claro que na Alemanha também eram racistas, mas o antissemitismo era muito mais forte, até por uma questão da população judaica ser mais presente. Deixa eu ver sua pergunta, Valéria. Então, Elisa, espero que eu tenha respondido. Se você quiser constatar alguma coisa, pode escrever ou até ou levantar a mão, falar.
Não, Valéria. Não, sem dúvida. Eu estou estudando, mamãe. É minha. Não, então, Valéria, não, eu diria que, sem dúvida, a fé, né, o cristianismo, né, no seu preceito mais clássico e básico, não só o cristianismo, né, o judaísmo, como eu disse, eu sou judeu, então eu tenho mais familiaridade com o judaísmo, e outras religiões, acredito, o budaísmo, com certeza, budaísmo não, budismo, budaísmo é ótimo, eu tô falando muito ismo, enfim, com certeza, a fé orgânica nessas religiões, eu acredito que não, que é assim, né, mas tem uma frase, desculpa se soar ofensivo, pode discordar de mim, mas tem uma frase aqui que eu acho simplificadora, né? E que eu mesmo vou criticar essa frase, mas é uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas que diz que o último cristão morreu na cruz. O que que essa frase quer dizer? Desculpa se soar ofensivo para alguém, eu mesmo vou criticar essa frase. Mas essa frase quer dizer que os preceitos do cristianismo e das demais religiões elas são os ideais a serem buscados, alcançados, né? Elas são a fé pura, como você disse, elas são ideais absolutamente humanísticos, né? Ideais absolutamente que casam muito com a nossa visão humanística. Então, cabe a nós persegui-los, né? Tentar o nosso melhor para persegui-los, sabendo que a gente nunca vai ser, né, próximo essa versão quase utópica, em certa medida. Não estou chamando religião de utópica, mas estou dizendo essa ideia, né, de um bem a ser alcançado, um bem último a ser alcançado. Que é um pouco o que o Robertal fala da própria democracia em si, né? A democracia quase como uma religião também. Então, o que acontece? Entrando um pouco no Max Weber, né, que eu tinha pulado o slide dele, mas ele fala um pouco sobre isso. O que acontece? Com as configurações liberais contemporâneas, né, que a gente falou na quinta aula, não, perdão, na terceira aula, há um processo de racionalização do mundo e de esvaziamento da mágica do mundo. Há um processo de diminuição das religiões, né, em crescimento de agnósticos, de ateus, ou mesmo de religiosos não religiosos, aqueles que se dizem religiosos, mas não vão, por exemplo, à igreja, né, que é a maioria no Brasil, inclusive, se não me engano. Então, o crescimento disso. E o que acontece? É um esvaziamento, né, da noção mágica do mundo, da noção de um misticismo mesmo, um esvaziamento desse sentido, para em oposição uma visão racionalista do mundo, uma visão materialista, uma visão que esvazia a fé em larga medida. E o que acontece quando ocorre esse processo, né, quando ocorre, né, esse esvaziamento, não é à toa que eu ia trazer o Weber, mas acabei não trazendo, há um crescimento muito grande de melancolia e ressentimento sobre o ser humano. Por quê? Porque ele se vê vivo, ele se entende vivo, mas ele sabe que vai morrer. E ele não acredita ou não tem mais tanta certeza de um pós-morte. Então ele passa a acreditar ou ver com certeza que a vida é só isso aqui e você vai morrer e pronto, acabou. Então quando você acredita nisso, né, aquela frase clássica do Dostoiévski, né, se Deus não existe, então tudo é permitido. Porque se Deus não existe, então não há nenhuma autoridade moral para julgar o que é bom ou mal. Nada é intrinsecamente moral. Então você é livre para fazer absolutamente qualquer coisa, né? Que é o preceito básico do niilismo russo. Caberia uma aula inteira sobre isso também. Então, a partir do momento que você tem isso, e esse é um dos motivos que o fascismo é um movimento do século XX, né? Porque essa é uma configuração que surge no século XIX, com a Revolução Francesa,
isso se acopla muito forte com o que eu falei agora há pouco do homem-massa, da figura do homem-massa, da figura do massa, né, das massas. Né? Então, o fascismo passa a explorar esse vazio, né, esse ressentimento, essa mediocridade, essa sensação de desilusão muito forte. Né? O livro do Adorno ele traz isso com dados quantitativos, inclusive. Vale a pena ler se tiver interesse. Então, quando Paxson diz, quando eu digo que a religião ela pode se acoplar como substituta, ou mais comum, pode se atuar como substituta, ou muito mais comum, pode se acoplar à ideia de nação, né? Ele não está dizendo, né, que religião é fascismo, não é isso, né? O que a fé necessariamente caminha para o fascismo. Mas ele está dizendo que ela pode ser apropriada, né? Eu não sei se eu tangenciei muito a questão, porque eu estou pisando um pouco em ervas daninhas aqui nesse caso, eu não quero ofender a fé de ninguém, então, e ainda mais, eu tive toda uma formação secular, então, para mim é sempre um pouco delicado tratar de religião, né? Justamente para tentar não ofender a fé alheia, diferente da ideologia, né? Ideologia política que é sempre mais aberto, uma questão de debate, né? De se questionar e tal. Enfim, se quiser me questionar, debater, ou, enfim, fica à vontade. Bom, então, se ninguém quiser falar mais nada, acho que a gente pode caminhar para a conclusão. Falar mais alguma coisa? Beleza, pessoal. Bom, então, voltando para o nacionalismo, o nacionalismo, a ideia de nação, ela tem a mesma importância para o fascismo que a ideia de liberdade ou de igualdade tem, respectivamente, para o liberalismo ou para o socialismo. Né? Mussolini afirma que o nosso mito é a nação, e esse mito, essa grandeza, nós subordinaremos todo o resto. Então, o mito da nação é o pilar, os demais conceitos decorrem dele. O racionalismo é consequência do desejo de tomar a nação grande novamente, o autoritarismo é base de massas, é método para isso. Em grande parte, isso explica por que o fascismo não poderia ter surgido, isso que a gente falou agora há pouco, na resposta da Valéria, antes do século XX. Porque o nacionalismo, como mostra o Hobsbawm, ele é um fenômeno que se intensifica, né, com a Revolução Francesa e pela necessidade de base de massas que buscasse uma alternativa ao liberalismo e ao socialismo. Então, Humberto Eco, as características desse nacionalismo. Humberto Eco lembra que o fascismo forma uma seita dentro da nação, a qual a única característica excepcional dos indivíduos é a mais comum de todas, ter nascido na mesma região. Do mito da nação decorrem características secundárias. A figura do Messias, único capaz de retornar à glória perdida, o belicismo e a desumanização de grupos minoritários, em particular estrangeiros ou estrangeiros internos, grupos que fazem parte da região, mas não são assimilados pela cultura hegemônica, primazia da seita e da nação sobre grupos estrangeiros ou inimigos internos, ao mesmo tempo um paradoxal sentimento de que esse grupo é a vítima, anticosmopolitismo, antiliberalismo e antissocialismo. Os fascistas odiavam os liberais tanto quanto odiavam os socialistas, mas por razões diferentes. Para eles, a esquerda socialista e internacionalista era o inimigo, os liberais eram cúmplices do inimigo. Formação de largos grupos homogêneos motivados por paixões tribais, que, como uma célula cancerígena, ameaçam uma absorção forçada ou uma eliminação de indivíduos que não estejam na seita. Então, mas o que é nacionalismo, né? Hobsbawm sugere, e ainda que não seja simples encontrar uma definição para o entendimento do que é uma nação, e tampouco do que é nacionalismo, o nacionalismo é uma identificação, ou dedicação abstrata que o Benedict Anderson chamou de comunidade imaginada. Então, ainda que a identificação comunitária seja um fenômeno milenar, há no posterior à Revolução Francesa a formação do que pode ser entendido como a nação moderna. Para efeito de exemplo, o dicionário da Real Academia Espanhola, até 1884, classificava a nação
como o agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino, ao passo que a partir dessa data passou a determiná-la como um Estado ou corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum. E o território constituído por esse Estado e seus habitantes considerados como um todo. Então, sendo o Estado-nação um fenômeno relativamente moderno, o nacionalismo também o é. Nesse sentido, é igualmente claro que o século XX marca o paroxismo do nacionalismo, né, que serve como motor para diversas guerras, destacadas as duas mundiais. Mas o fascismo se difere do simples nacionalismo autoritário, né, que já existiam aos montes desde muito antes. Em primeira instância, é uma diferença que a gente vem falando aqui, a base de massas, uma expressão que é potencializada exponencialmente com a população do rádio no início do século XX, que não vejo possível pensar, né, em um paralelo histórico semelhante com o que acontece no contemporâneo com novas ferramentas digitais de disseminação, permite que pela primeira vez na história atingir simultaneamente milhares de pessoas sem presença física e se tornando ferramenta eficaz para disseminação. Propaganda. Populismo, para a gente encerrar. Oi? Populismo para a gente encerrar, pessoal. Já falou muito sobre populismo nessa aula, mas só para a gente recapitular, um dos pontos essenciais do fascismo, mas a principal diferença em relação ao autoritarismo tradicional é a necessidade que a gente vem falando, uma base de massa. Então, como lembra o Bright, fascismo do poder não é imposto de cima para baixo, mas de uma forma circular. Ele perpassa todos os setores e classes sociais, da burguesia ao proletário, do lumpenproletário ao grande proprietário de terras. Entretanto, ainda que ele angarie apoio de uma parcela da elite, ele se coloca, pelo menos no plano discursivo, contra essa elite e se propõe a criar uma nova elite. Né? Que eu poderia falar de circulação de elite e teoria do elitismo, mas eu não vou entrar nessa questão, né, para a gente poder terminar daqui a pouco. Então, ainda que promova essa circulação, né, ela eleva as pequenas camadas, a pequena burguesia em geral, para a alta elite, né, e destitui alguns membros da alta elite para, né, a baixa burguesia e afins. Ele ataca essa elite degenerada, alçando aventureiros a formação de uma nova elite. Mesmo assim, ele não deixa de ser elitista. E não é elitista num sentido aristocrático, mas é elitista porque implica uma estrutura que é fortemente hierárquica, né, na qual a grande base consiste de uma massa vista como incapaz, inepta, e não mais como uma ferramenta política. Como lembra Paxson, os fascismos procuram em cada cultura nacional os temas mais capazes de mobilizar um movimento de massa de regeneração, unificação e pureza, dirigindo contra o individualismo e constitucionalismo liberais e contra a luta de classes da esquerda. Então, por fim, características desse populismo: anti-elitismo, base de massas, apoio de setores heterogêneos e amplos, estética baseada nas emoções, massificação do indivíduo e machismo. Então, gente, para a gente encerrar, não descartando que conforme o fascismo ele se espalha, né, em diferentes países, diferentes espaços-tempo, como a gente vem falando muito aqui, né, ele adquire novas características que seriam impossíveis interpretá-las sem elas. É importante a gente lembrar que esses conceitos, o reacionarismo, o populismo, o nacionalismo, né, o autoritarismo, todos eles existem de forma independente e a sua manifestação, mesmo quando mais de um acontece ao mesmo tempo, ela não implica necessariamente em fascismo. Mas quando todas essas, né, e quanto mais essas características se apresentam, maiores as chances de se tratar de um fascismo. É bom a gente pensar assim, menos de dizer e pronto, e mais de que há um aroma muito forte, de que é uma grande probabilidade, que há muitos traços, mais funcional, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Né? 10h05, já passamos um pouco do nosso horário. Próxima aula, eu vou falar um pouco sobre 5 estágios, que foi o que faltou nessa aula. O fascismo, que é um conceito importante do Paxson.
e talvez brevemente do fascismo interno do Eco. E aí eu vou entrar por fim nas duas ficções, né, por grande parte da aula. Vou tentar passar rápido nesse estágio, quero que a aula que vem seja mais ficção do que teoria política em si. O link da chamada, claro, segundo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Alguém quer falar mais um último comentário antes da gente encerrar? Lembrando que eu acabei de mandar o link para quem ainda não preencheu o formulário de presença preencher. Então, última chance, pessoal, que eu vou fechar daqui a pouco. Bom, alguém tem um último comentário, uma última pergunta, uma última outra coisa para a gente fechar, não? Bom, então, assumindo que ninguém tenha mais nada, acho que podemos parar a gravação.